Vamos falar agora dos riscos ocupacionais. Os riscos ocupacionais, eles englobam os riscos ambientais e os riscos operacionais. Até agora nós tratamos dos riscos, falamos mais significativamente sobre os riscos de acidentes relacionados ao trabalho em altura, certo? Mas existe um risco aqui ainda, dentro dos riscos operacionais, relacionado à ergonomia. Que são riscos ergonômicos? Os riscos ergonômicos, eles podem ter como exemplo atividades que são repetitivas. Imagine uma atividade onde o trabalhador ele fica numa determinada posição por um longo período. Nesses casos aqui, devem ser adotadas medidas no qual esse trabalhador ele não fique na mesma posição durante um longo período. Ou seja, se é uma atividade que exige que ele fique em uma determinada posição por um longo período, essa atividade ela tem que ser partilhada, tem que se prever intervalos de descanso para esse trabalhador, para que seja diminuído aí o risco de um dano ergonômico ao trabalhador, ok? Olha só, então vamos falar dos riscos ambientais, que são considerados aqui, ó, mediante os agentes físicos, químicos e biológicos. E os riscos ambientais, eles têm amparo na NR9, ok? Então, portanto, é uma norma regulamentadora que deve ser considerada na realização dos trabalhos em altura. Então, tem um documento, né, a NR9, ela trata de um documento denominado como Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Então, esse documento tem um caráter de antecipação, de conhecimento e apontamento dos riscos existentes nos ambientes de trabalho e, portanto, ele auxilia na elaboração das análises de risco para a execução de trabalho em altura. Certo? Olha só, dentro dos riscos ambientais aqui, ó, nós temos que considerar os agentes físicos, químicos e biológicos. O que são esses agentes? Dependendo da concentração desses agentes, eles podem ser prejudiciais à saúde. Por exemplo, o ruído. O trabalhador exposto ao ruído por um longo período, ele tende a perder a audição dele. Então, precisa, nesses casos aqui, tomar medidas de proteção, do tipo uso de protetor de ouvido, protetor auricular, ok? Vibrações, também dependendo da intensidade das vibrações a qual o trabalhador ele fica exposto, deve ser obrigatoriamente tomado aí medidas de prevenção. Então, temperatura, tem que ser tomado medidas aí relacionadas a temperaturas extremas e também relacionado a radiações não ionizantes, que nós podemos exemplificar com o sol, exposição ao sol. Então, deve ser aí adotadas medidas de proteção. Certo? Considerando os agentes químicos aqui, podemos pontuar poeira, fumos, névoas e gases, a qual aqui o trabalhador tem que, dependendo da exposição a esses tipos de agentes, deve ser adotado aí medidas do tipo uso de máscara. E os agentes biológicos, gente, que são relacionados a bactérias, fungos, parasitas, vírus e outros, né? Muito comum em ambientes hospitalares. Então, dependendo da atividade, do local em que a atividade está sendo realizada, é necessário aí tomar medidas relacionadas aos agentes biológicos.